Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. É um prazer tê-los aqui novamente para darmos continuidade ao nosso plano de estudo nas lições bíblicas da CPAD, terceiro trimestre, edição especial Jovens e Adultos, os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Desta vez, lição de número 4, a reconstrução do templo enfrentou oposição. E aí, se você gostar, pode dar o seu like e se inscrever no canal. Os objetivos específicos para essa lição são: 1. Mostrar como se deu o lançamento dos alicerces do templo. 2. Saber que os samaritanos se opuseram à construção do templo. 3. Explicar a falta de resistência dos judeus. E 4. Discorrer a respeito da reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Então, são esses 4 pontos, os objetivos específicos. E aí nós temos como texto áureo: assim, edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias 4 e 6. Verdade prática: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. A leitura bíblica em classe está em Esdras, no capítulo 4, versículos 9, 11, 13, 15, 16 e depois 21 a 24, que você pode pausar, fazer a sua leitura, ok? Aí a gente passa para a introdução. Ela diz o seguinte: o altar havia sido restaurado, a festa dos tabernáculos celebrada e o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia, conforme o rito. Esdras 3, versículo 2 ao versículo 4. A vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Somente esperavam o momento de iniciar a reedificação do templo. E aí a gente tem o slide que apresenta todos os tópicos da lição. No primeiro veremos os alicerces do templo são lançados. Depois, os samaritanos opõem-se à construção do templo. Em terceiro, como se explica a falta de resistência dos judeus. E 4, a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. No primeiro veremos o lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade, e depois a reedificação do templo. No 2 veremos: entre os moradores da terra estavam os samaritanos, e depois os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. No terceiro tópico, os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. E em seguida, os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Terceiro ponto, o motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. No quarto tópico veremos a tristeza dos judeus, depois a alegria dos samaritanos e terceiro, o desânimo dos judeus. Então essa é a estrutura total da lição, dessa vez em 4 tópicos. E aqui fica a dica de gestão do tempo em aula para os professores, ok? 15 minutos no primeiro tópico, 15 no segundo, 25 no terceiro, que é o maior ou mais importante dentro da análise, pelo menos na minha opinião, e no quarto, 15 minutos, ok? Então, a gente começa pelo primeiro: os alicerces do templo são lançados. E aí você tem uma pequena introdução ao tópico. Ele diz o seguinte: depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Sírio da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo. Esdras 3 e 8. Todos apresentavam muita animação para o trabalho. E a gente tem no primeiro ponto desse tópico 1, o lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Os sacerdotes já paramentados com trombetas e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios para o louvarem ao Senhor, conforme a instrução de Davi, rei de Israel. Esdras 3 e 10 é o trecho que eu selecionei desse primeiro ponto, e o que eu tenho a dizer sobre ele é o seguinte: para pensar, precisamos aprender a louvar a Deus a cada dia, pois de alguma forma Ele nos abençoa em todos eles. Então é uma questão muito importante, que solenidade para quem tem relação com Deus é todo dia. É só a gente olhar quando acorda, né, e ver que Deus nos deu mais um dia, mais
uma oportunidade de continuidade na nossa existência para fazermos algo que glorifica o nome dele, que celebra a vida, então a gente tem motivo para louvar e exaltar o nome dele. E aí na sequência a gente tem no ponto 2, a reedificação do templo. O trecho selecionado, a reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através de Ciro. A gente já viu isso nas lições anteriores, ok? E aí o que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte: a palavra de Deus nunca falha. Devemos sempre ter isso em mente, seja qual for a circunstância. Então o que você pode fazer nesse ponto 2, resgatar o que já foi falado até aqui e trazer para a nossa vivência hoje, ok? Contextualizar, né? Colocar algum sentido prático nisso. Da mesma forma que Deus começou a prometer isso, queria acontecer, e a restauração de Israel lá em Isaías, usando o profeta Isaías, depois confirmando o cativeiro por Jeremias, e depois confirmando a volta do cativeiro também por Daniel, e cumprindo isso, justamente nesses livros que nós estamos lendo e estudando de Esdras, Neemias, isso mostra que Deus cumpre aquilo que ele promete. Pode passar o tempo que for, ele é o dono da palavra, ele é o dono do mundo, ele é o dono da terra, o dono do tempo, ele tem todo o poder. Então, esse é um fato importante. O mesmo Deus que prometeu, seja que a gente vai receber uma bênção, passar por um momento difícil, mas que depois ele vai nos sustentar, nos restaurar, nos trazer de volta, é o Deus que cumpre. Então esse é um ponto muito prático da lição. Deus cumpriu, Deus prometeu lá atrás e cumpriu lá na frente. E prova também, de certa forma, em última análise, a própria existência e poder do nosso Deus. Então tá um ponto importante aqui para você gastar tempo, ok? Aí a gente passa para o ponto seguinte: os samaritanos opõem-se à construção do templo. E aí a gente tem o título, não tem introdução, por isso que eu não coloquei nada, introdução ao tópico. E aí vai direto para o primeiro. E aí ele diz o seguinte no primeiro: entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Estes eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Assíria tinha deslocado para as cidades de Samaria, depois de ele ter levado as 10 tribos do Reino do Norte em cativeiro para a Assíria. E aí a gente tem aqui o seguinte para pensar: o problema não era a mistura de etnias, mas a mistura de crenças e a negação dos valores exigidos por Deus. Lembre-se do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana 5 séculos mais tarde. Então, você vai ver no diálogo de Jesus justamente com uma mulher samaritana que o desejo dele é alcançar todos os povos. E aí até aquela questão dela, onde se deveria, né, adorar, se é em Jerusalém ou se é no local que ela estava, ou que o povo samaritano colocou como um local de adoração. E Jesus fala: vai chegar um momento que não é nem lá nem cá, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, em última análise, a questão não é de gentes, porque em Apocalipse está que o Senhor salva pessoas de todas as tribos, línguas, de todas as nações. Então, na verdade, a questão está justamente no tipo de crença que a gente tem em Deus. Ou seja, a ortodoxia, o ensino correto da palavra tem que ter primazia. E os valores exigidos por Deus têm que ser cumpridos na nossa vida. É aí que está o segredo. Então, um ponto importante para se discutir. E aí, no 2, a gente tem os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. A maldade dos samaritanos levou-os a enviar uma carta ao rei da Pérsia, contendo acusações mentirosas contra os judeus. Isso aqui é muito importante também, esse ponto. E aí eu coloquei o seguinte: quanto mais nos aproximamos de Deus, mas os inimigos usam esta estratégia da calúnia. Não é isso, na verdade? Quando você começa a orar, começa a fazer um propósito de se consagrar mais a Deus, por exemplo, você começa a ter oposição no seu trabalho. Às vezes dentro de casa um inimigo lança uma seta e há uma confusão entre o casal, né?
porque um está orando, mas isso dura pouco, porque logo o Senhor dá a vitória e tudo volta ao normal e você já está num nível mais alto em consagração a Deus. Eu já passei por essa experiência e sei que muitos dos irmãos passaram também. E os que estão passando, tá aí, ó, nosso testemunho em relação a isso, ok? Então é muito importante entender que vem mesmo essas acusações e oposições, elas fazem parte da vida do crente, ok? A gente passa então para o próximo tópico, como se explica a falta de resistência dos judeus, e aí a gente também não tem introdução a esse tópico, vai direto para o primeiro. Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Uma ordem dada por uma autoridade superior, aqui no caso Deus, não pode ser invalidada por uma autoridade inferior. A ordem de construir o templo tinha sido dada pelo Deus do céu, através do rei Ciro, a maior autoridade da época, que assinara o decreto da construção do templo. Então, sobre esse trecho, a dica é o seguinte: o ponto 2 pode ser considerado como uma resposta para esse trecho. Então a gente vai lá, ó, o ponto 2, os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Olha aí. E o trecho que eu selecionei diz assim: os muitos exemplos da ajuda de Deus no passado deveriam ter inspirado os líderes do povo à resistência a essa maldade dos inimigos dos judeus. Então tá, ó, o ponto 2, ele é uma resposta, tá bom? Uma consideração ao ponto 1. Você não precisa ficar preso no 1 para depois chegar no 2 e falar a mesma coisa, ok? E aí, sobre o 2, a única coisa que eu trago é uma questão de cautela, tá? Devemos tomar cuidado para não entender resistência de modo errado, não é? Porque aquilo foi dado, a ordem foi dada por um soberano, por um rei. E aí você não pode resistir simplesmente no sentido de ir para a luta armada, por exemplo. Não, você tem que criar um tipo de estratégia e recorrer a Deus em primeiro lugar. Senhor, tu fez a promessa a nós. Ciro determinou. Nos dá uma estratégia para chegar até esse rei e as coisas se modificarem. Em contrapartida, isso pode ter acontecido também por uma determinação de Deus, uma permissão de Deus por algum motivo que nos escapa. Mas isso também é algo que deve ser considerado. E aí no terceiro ele diz: o motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Olha aí. Então eu selecionei 2 trechinhos dessa parte. Primeiro, Zorobabel, o chefe político do povo judeu, até então tinha confiado em sua própria força. Olha que interessante, Zacarias 4:6, vale a pena dar uma olhada nesse texto. E depois, B, Josué, o sumo sacerdote e líder religioso do povo, estava com as suas vestes manchadas. Zacarias 3:3 também uma importante referência. Então, esses livros eles se relacionam, eles são contemporâneos, tá? Tanto o livro de Ageu também, juntamente com esse de Zacarias, Esdras e Neemias, são livros de contemporâneos, de escritores que viveram no mesmo período. E aí, você vê então uma situação muito importante aqui, muito importante para você gastar tempo na sua reflexão. Você tem um chefe do povo que não está bem espiritualmente, na sua relação com Deus. Você tem um sumo sacerdote que também não está bem, então isso precisa ser consertado. Senão a obra de Deus não pode prosseguir. Então vale a pena gastar tempo aqui. O que eu disse sobre esse trecho é o seguinte: toda instabilidade espiritual tende a comprometer a nossa resistência diante do inimigo. Vocês já perceberam isso? A gente que tem uma relação verdadeira com Deus, relação verdadeira, quando a gente tem uma queda na nossa espiritualidade, isso atinge as outras áreas da nossa vida. Você sente falta de confiança, até porque você fica pensando naquilo: nossa, eu não estou bem com Deus. Eu não tive um pensamento legal no dia de ontem. Não foi boa a minha atitude lá no trabalho e eu não estou bem. E aí você sente falta de condição de enfrentamento. Aí você acaba fazendo o quê? Cedendo, você acaba se encolhendo e dando espaço ao inimigo. Então, um ponto importante para se refletir aqui, ok? E a gente passa para o último, o quarto tópico, a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. E aí também não tem uma introdução a esse tópico, vai direto para o primeiro, a tristeza dos judeus. O povo tinha ouvido falar de que o Deus do céu estava do lado dos judeus, ajudando-se. E agora, onde estava o seu Deus? E aqui a dica é o seguinte: você pode refletir sobre esse ponto
eh, sobre o ponto 3 junto com esse, pois eles se completam, entendeu? E aí então você dá uma seguradinha aqui, vai para o 2, ó, a alegria dos samaritanos. Os inimigos dos judeus regozijavam-se grandemente. Certamente os conselheiros foram parabenizados pela sábia e competente ação, tá? E aqui é o seguinte, em última análise, os inimigos só prevalecem até o limite estabelecido por Deus. É muito importante isso aí também. Foram 16 anos que a obra ficou parada, desde 536 até 520. É muito tempo. Então, certamente Deus permitiu por alguma questão mais interna de Israel, de algum propósito dele. Mas quando chegou o momento de cessar, de calar, de parar, os inimigos, Deus levantou lá os profetas e falou, e fortaleceu Zorobabel, né? E fortaleceu o sumo sacerdote Josué, falou através de Ageu, falou de Zacarias, e a coisa mudou. Porque a fortaleza não está em nós, não é só questão das nossas atitudes. Mesmo que a gente tenha atitude positiva também, se não tiver chegado o tempo de Deus, não muda nada. Porque era o tempo que o povo estava na Babilônia. Talvez em vários períodos eles tiveram ânimo. Mas e aí, nada mudou. Por quê? Porque tinha o momento certo de Deus modificar as coisas. Isso é muito importante. E aí, a gente tem o 3 aqui, tá? O desânimo dos judeus. Os judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo sentiam-se humilhados e tristes. Mas passados algum tempo, acomodaram-se com a situação e não lutaram pela continuação da construção do templo. Deixaram-se dominar pelo desânimo, tá? Então esse é o trecho que eu tirei desse ponto e é ele que combina, ok? Com o trecho 1. Você pode tratar, então, trecho 1, né, o ponto 1 desse tópico, com o ponto 3 de uma única vez. Você ganha tempo e tem um raciocínio mais completo sobre a lição, ok? E aí, a gente chega então à conclusão da lição, lembrando que ela não tem, né? Nessa revista não tem o item conclusão, e lembrando também que o meu objetivo aqui não é pré-aula, é simplesmente indicar caminhos para que você possa tornar a lição mais clara, objetiva, dentro da sua realidade, dentro daquilo que você precisa extrair dela, né? E aí, tem um caminho mais assertivo, você que é aluno, para sua reflexão e você que é professor para distribuição em sala de aula. Espero ter ajudado vocês de alguma forma, que Deus abençoe grandemente a cada um. Nós estamos vivendo ainda um tempo de pandemia, de dificuldade, mas graças a Deus que nós temos essa possibilidade da aula online, né? Então, Deus abençoe grandemente. Desejo a todos uma excelente aula. Quem quiser assistir a minha aula online, através do setor 23 do Ministério do Belém, chama-se Setor 23 Digital o canal. Então, domingo, agora às 10 da manhã, eu estou como um dos comentaristas apresentando a lição de número 4. Vai ser um prazer ter vocês que me acompanham e também o comentário de vocês durante a transmissão. Deus abençoe grandemente. Nos vemos na semana que vem, se Deus quiser. Até lá.